Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Pena e hoje nós vamos estar falando sobre sistema nervoso e sistema endócrino. Bem-vindo ao canal. O sistema nervoso é formado pelos órgãos do sistema nervoso central, o encéfalo, a medula espinal, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos e os gânglios. O sistema nervoso central a gente vai tratar só como SNC, o sistema nervoso periférico como SNP. Separando as duas partes, no SNC nós temos o encéfalo, que compreende o cérebro e o cerebelo, e a medula espinal. No SNP, nós temos o sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico autônomo. Dentro do sistema periférico autônomo, nós temos o simpático e o parasimpático. São divisões aí do sistema nervoso. Por essa imagem, nós podemos perceber que o nosso sistema nervoso ele é totalmente interligado. Então, os nervos eles vão até a ponta dos nossos pés ali, nós percebemos. E essas informações elas são levadas para o cérebro faz a comparação da informação com a sua memória e manda uma mensagem. Vamos ver um caso hipotético. Colocou a mão em uma peça quente. Essa informação ela vai ser levada até o cérebro vai comparar com as informações que tem e vai mandar um sinal de resposta. Tira a mão daí, porque senão você vai acabar se queimando se ficar com muito tempo com a mão na peça quente. Então essas informações elas são instantâneas, né? Elas vão, o cérebro compara e manda uma resposta instantaneamente para os músculos contraírem e a mão se retirar da posição. O nosso sistema nervoso é alimentado pelo sistema sensorial. O sistema sensorial ele está recebendo impulsos, mensagens do ambiente. Essas mensagens são enviadas para o nosso cérebro e arquivadas. Quando não tem outra informação e quando tem uma outra informação, ele compara. Então, vamos pegar o exemplo do olfato. A sua mãe usava um determinado perfume, aí o que acontece? Você já gravou essa informação no seu cérebro, já tem uma gavetinha lá com esse odor característico, é o cheiro do perfume da minha mãe. Se eu passo por uma outra pessoa e sinto o mesmo perfume, eu falo, olha, é o mesmo perfume que minha mãe usava. Então existe sempre essa questão da comparação. A mesma coisa acontece, por exemplo, com ruídos. Eu escuto o barulho de um tiro, né? Isso vai provocar algumas sensações em mim. Mas se eu nunca tivesse escutado um tiro, eu não teria essa informação. Mas eu já escutei, eu arquivei essa informação. Olha, vou me abaixar porque pode ser uma situação de perigo, que eu estou escutando um tiro. Então, o nosso cérebro automaticamente já faz essa comparação e provoca ações. Essas ações podem ser de luta, de fuga. Então, todas essas informações, rapidamente, elas passam do sistema sensorial para o sistema nervoso, são arquivadas informações e elas provocam uma mudança de comportamento dependendo da situação que nós estamos. Os neurônios são as células responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos. Eles são constituídos basicamente por três partes, né? Aqui nós temos o corpo celular, esse é o corpo celular, essa estrutura parece um olho aqui, o corpo celular. O axônio, essa linha que leva aqui até a parte dos terminais do axônio. E aqui nós temos dendritos, que são essas espículas aqui, ó, que a gente vê em volta do corpo celular. E as informações elas passam através dos terminais, das pontas dos terminais, até um outro neurônio, criando uma rede. A gente sabe que não existe o contato, existe o que a gente chama de sinapse. A comunicação entre um neurônio e outro ocorre pela sinapse. Sinapse é essa fenda que existe entre um neurônio e outro, ou seja, a ponta do axônio, onde a gente está encontrando aqui. Então, nessa região aqui, existe uma fenda. Essa fenda é chamada de sinapse. Aqui, os neurotransmissores, que são substâncias químicas, são alimentadas aqui, passando de um neurônio para outro. Então, essa é a região onde ocorrem as trocas de substâncias químicas, que são os neurotransmissores. Então,
Essa é a região aqui onde nós chamamos de sinapse. Os neurotransmissores são substâncias químicas que elas fazem a comunicação de um neurônio para outro. Alguns desses neurotransmissores são bem conhecidos, como por exemplo a adrenalina, que é o que nos prepara para lutar ou para correr no caso de uma situação difícil. Tem a ocitocina, que é o neurotransmissor do amor, o que nos aproxima. A acetilcolina, que é da aprendizagem. A serotonina, que é do bem-estar e do humor. A dopamina, que é do prazer. E a noradrenalina, que é da concentração e do alerta. Então, esses são alguns exemplos de neurotransmissores dos mais conhecidos. Juntamente com o sistema nervoso, nós temos o sistema endócrino. O sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos aos quais eles vão atuar. Então, o sistema nervoso manda o comando, o sistema endócrino produz o hormônio e libera. Então, o que são hormônios? Hormônios são substâncias químicas produzidas por essas glândulas, né? Então, nós temos algumas glândulas no nosso corpo que produzem esses hormônios, que nem a tireoide, os ovários, testículo, a glândula pineal, são glândulas que produzem esse tipo de substância, que são os hormônios. As glândulas elas podem ser de duas funções. As endócrinas produzem os hormônios para dentro do corpo e as exócrinas liberam as substâncias para fora do corpo. Então, as glândulas endócrinas, por exemplo, o pâncreas. O pâncreas produz um hormônio chamado insulina, que quebra a molécula do açúcar. Se eu tiver uma dificuldade na produção dessa insulina, eu vou ter uma doença chamada diabetes. Então, o nosso corpo ele funciona basicamente associando aos comandos do sistema nervoso central ao sistema endócrino também. Então, essas glândulas elas estão recebendo informações para produzirem determinados hormônios. As glândulas exócrinas secretam as substâncias para fora do corpo, né? Então, temos alguns exemplos aqui. A glândula sudorípara, que libera suor para fora do corpo. A lacrimal, que libera as lágrimas. E temos também as glândulas mamárias, que liberam leite quando a mulher está grávida, produzido, né, a partir de estímulos que vêm lá do sistema nervoso central, que vai produzir, a glândula vai começar a produzir leite. Então, todos os sistemas estão interligados. Então, as glândulas exócrinas, elas recebem informações, por exemplo, quando uma pessoa está triste, de repente começa a produzir lágrimas, né? Então, começam a liberar lágrimas pelo sistema das glândulas lacrimais. A glândula mais importante que nós temos é a chamada hipófise, né? Que fica à base do cérebro lá. Essa é a glândula chamada glândula mestre, porque ela produz vários hormônios que estimulam a produção de outros hormônios. Então, vamos pegar o caso dos testículos, que vão produzir testosterona. Vem a hipófise produz uma quantidade de hormônio, esse hormônio estimula a produção dos testículos para produzir testosterona. Então, um está diretamente ligado ao outro. Então, essa foi a nossa aula sobre sistema nervoso e sistema endócrino. Espero que tenham gostado. Como diz o Einstein, a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, estamos sempre aprendendo. Abraço a todos e até a próxima.